Olá, tudo bem com você? Está se aproximando o dia da distribuição em massa deste livro maravilhoso, O Grande Conflito. Em breve, iremos às ruas, às casas, aos comércios, abordaremos nossos amigos, nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho, de escola, e ofereceremos esse presente a essas pessoas. Assim como esse livro abençoou a minha vida e tem abençoado a vida de muitas pessoas ao longo das décadas, porque já é um livro centenário, tenho certeza absoluta de que muitas outras pessoas, talvez bilhões delas, porque esse projeto é mundial, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, bilhões de pessoas poderão também ter a vida tocada, não necessariamente por esse livro, mas pelo livro para o qual este livro aqui aponta, que é a Bíblia Sagrada, e para Deus, que é o autor da Bíblia Sagrada. Então, participe desse projeto, Impacto Esperança, se envolva e não apenas distribua, mas conheça o conteúdo desta obra, deste livro fantástico. Eu tenho feito aqui no meu canal uma série, estou produzindo aqui uma série de vídeos com um resumo de cada capítulo. Chegamos à metade agora aqui, estamos no capítulo 20, que tem como título O Movimento. Aqui está, capítulo 20. Aqui Ellen White, a autora, faz um apanhado geral de como a mensagem do Advento, nos Estados Unidos conhecida como mensagem millerita, foi alcançando outros países. E é impressionante perceber como realmente ali no século XIX, em meados do século XIX, houve um despertamento tremendo em todo o planeta, com base nessa mensagem da breve volta de Jesus. Eu já peço que você se inscreva no canal aqui, se não fez isso ainda, acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos, novos conteúdos, e compartilhe também esses conteúdos se você foi abençoado por eles. E como sempre tenho feito, eu destaco aqui alguns trechos da minha leitura, o que mais me chamou a atenção, eu sublinhei, anotei, vou lendo para você, na esperança de que você também leia o seu livro, O Grande Conflito. Se você já o tem, ou quando o receber, faça a sua leitura. A autora diz assim que essa mensagem faz parte do evangelho que só poderia ser proclamado nos últimos dias, pois somente então seria verdade que a hora do juízo chegou. Daniel recebeu a ordem de fechar a parte da profecia ligada aos últimos dias e selá-la até o tempo do fim. Isso está em Daniel capítulo 12, verso 4. Somente nesse tempo seria possível proclamar uma mensagem sobre o juízo baseada no cumprimento dessas profecias. E quando você estuda isso em paralelo com Apocalipse 10, você percebe que realmente o estudo desse livro, que até então estava selado, e aparece em Apocalipse 10 aberto, ele promoveu esse reavivamento. Obviamente que as pessoas que pregaram e viveram essa mensagem, doaram tudo de si para esse grande movimento, passaram por um amargo desapontamento, como estava predito também em Apocalipse 10. Mas depois compreenderam que a missão delas continuava e que elas precisavam alcançar o planeta com a mensagem do juízo e da volta de Jesus, porque naquele período então estava começando o juízo de Deus no santuário celestial, o juízo pré-advento. Mais adiante ela diz assim que desde 1798, porém, o selo do livro de Daniel foi removido e muitos têm proclamado a mensagem de que o juízo está próximo. De fato, 1798, nós entendemos como sendo o ano que marca o começo do tempo do fim. Dali para diante, a mensagem de Daniel e também Apocalipse, ela começa a ser compreendida. Esse assunto relacionado com as profecias, Daniel capítulo 8, Daniel capítulo 9, começa a ser estudado profundamente, compreendido e pregado no planeta. E então ela fala de vários países aqui, ela fala da mensagem na Escandinávia, da mensagem na Europa, Inglaterra, Suíça, crianças pregando a mensagem quando os adultos não eram ouvidos ou não podiam pregar. Realmente é impressionante ver como essa pregação foi se alastrando. Assim como a reforma do século XVI, o movimento adventista apareceu em diferentes países na mesma época. Deus dirigiu pessoas de fé a estudar as profecias e elas encontraram evidências convincentes de que o fim estava próximo. Grupos isolados de cristãos chegaram à crença de que a vinda do Salvador estava próxima somente por meio das Escrituras Sagradas, do estudo da Bíblia. Interessante isso, porque geralmente quando se fala em movimento adventista ou millerita, a gente pensa mais nos Estados Unidos.
E de fato ali foi algo realmente muito marcante. Mas é bom lembrar que ao mesmo tempo e de forma independente, esse estudo e essa pregação também aconteceram em outros países. O que mostra que foi realmente um movimento suscitado por Deus. Ela cita aqui Joseph Wolff, alemão, filho de pais judeus, que sentiu a convicção desde muito jovem de que a religião cristã era verdadeira. Wolff abandona depois as suas raízes, digamos assim, ele abraça o cristianismo, entende que Jesus era o Messias aguardado e se torna um cristão e um grande pregador. Wolff, na verdade, né, a pronúncia aqui é alemã, Wolff, ele entendeu que as profecias apontavam para a segunda vinda de Cristo, com poder e glória, enquanto tentava conduzir seu povo a Jesus de Nazaré, o Messias prometido, e mostrar a eles que sua primeira vinda, além de representar o sacrifício pelo pecado, também lhes ensinava sobre a segunda vinda. Na verdade, corrigindo aqui o que eu falei anteriormente, Wolff não abandonou suas raízes, porque uma pessoa que tem raízes judaicas, aceitando o Messias, Jesus Cristo, há uma complementação daquilo que ela já cria e já tinha como verdade. Na verdade, as profecias antigas lá dos profetas judeus apontavam para Jesus como Messias. Quando estudamos atentamente as profecias messiânicas, como as de Daniel 9, especialmente Daniel 9, que aponta ali a unção do príncipe Messias, a morte dele no meio da semana profética, estudando a fundo essa profecia, não tem como a pessoa negar que Jesus Cristo seja o Messias aguardado. Quando estudamos Isaías capítulos 9, 53 e outros textos mais, Miqueias capítulo 5, verso 2, nós chegamos à conclusão, como Wolff chegou, de que Jesus é o Messias. E assim como ele veio na primeira vez, como foi anunciado pelas profecias, ele virá também segunda vez, como é anunciado pelas profecias bíblicas, tanto as do Antigo Testamento quanto as do Novo Testamento. Então Wolff, um judeu de origem, ele aceita o Messias judaico, Jesus Cristo, e entende que o cristianismo agora tinha a missão de proclamar ao mundo todo essa mensagem de salvação. Mais adiante, ela fala assim na página 155 desta edição missionária, ele continuou a trabalhar até a mensagem haver se espalhado por boa parte do mundo povoado, em meio a judeus, turcos, persas, hindus e outras nações e raças. Ele distribuiu a palavra de Deus em diversos idiomas e em todos os lugares anunciava a vinda do Messias. De fato, então, o Joseph Wolff foi poderosamente usado por Deus para levar avante essa mensagem, a mensagem do segundo advento. Na Inglaterra, a Grã-Bretanha recebeu a mensagem apontando para o ano de 1844 como um momento da volta do Senhor também. Publicações adventistas dos Estados Unidos tiveram ampla circulação ali na Inglaterra, com a facilidade da língua, do idioma, né? Em 1842, Robert Winter, inglês que havia aceitado a fé adventista no continente americano, retornou para seu país natal a fim de espalhar as novas do retorno do Senhor. Muitos se uniram a ele na obra em várias partes da Inglaterra. Então, como Wolff fez em vários países e lugares, Robert Winter fez também aqui na Inglaterra. Na América do Sul, Lacunza, jesuíta da Espanha, aceitou a verdade do breve retorno de Cristo. Na tentativa de evitar a condenação de Roma, ele publicou sua versão sob o pseudônimo de Rabino Ben Ezra, que afirmava ser um judeu convertido. Por volta de 1825, seu livro foi traduzido para o inglês e ajudou a aprofundar o interesse já despertado na Inglaterra. Eu quero agora mostrar para você um tesouro que eu tenho em minha biblioteca, que é justamente o livro de Manuel Lacunza, aqui na edição em espanhol. Claro que já com o nome dele mesmo, né, porque depois todos ficaram sabendo que Lacunza, esse padre jesuíta, havia sido o autor deste livro aqui, La Venida del Messias em Glória e Majestad. Este livro aqui pertenceu ao pastor Rubens Lessa, que foi editor aqui na Casa Publicadora Brasileira por muitos anos, foi o meu primeiro chefe na redação da CPB, e a esposa dele, a Charlotte, me presenteou depois com este livro aqui. Então, é uma preciosidade realmente, é uma obra incrível. Quando você lê este livro, essa aqui é uma edição do Chile,
você percebe como realmente Deus foi iluminando a mente de várias pessoas com a verdade da segunda vinda de Cristo. Este aqui é um exemplo palpável disso. Um padre jesuíta espanhol que residiu aqui na América do Sul, ele, estudando a Bíblia, descobriu esses temas que Guilherme Miller, nos Estados Unidos, Wolff e Winter, lá na Europa, e outros mais, também descobriram a palavra de Deus. Foi realmente um movimento mundial impressionante. Na Alemanha, Bengel, pastor luterano e estudioso da Bíblia, ensinava a doutrina do breve retorno de Cristo. Depois menciona aqui Genebra, na Suíça, Gaussen pregou o segundo advento também. Quando iniciou o ministério, sentia-se inclinado a duvidar. Quando jovem, havia se interessado pelas profecias. Após ler o livro A História Antiga, de Roland, ele leu o segundo capítulo de Daniel e ficou perplexo ao perceber que Daniel 2 traz um resumo da história universal. E aí, então, Gaussen, que havia sido duvidoso, cético, se torna um crente nas profecias bíblicas e passa a pregar também essa mensagem. Crianças na Escandinávia. Em muitos lugares onde os oficiais silenciaram os pregadores do breve retorno do Senhor, Deus proclamou a mensagem por meio de criancinhas. Como eram menores de idade, o Estado não podia detê-las e tinham permissão para falar sem interferência. Que coisa linda, né? E nós cremos que no fim da história isso se repetirá. Crianças usadas pelo Espírito de Deus proclamarão a mensagem da volta de Jesus. O papel dos pais hoje é prepará-las para isso. É educar as crianças no caminho do Senhor, fazer o culto doméstico, ler a Bíblia, fazer a lição da escola sabatina com os filhos, e assim estarão habilitando esta geração para ser poderosamente usada por Deus no momento certo. Muito bem, fala também da mensagem que se espalhou por milhares de lugares e milhares de pessoas aceitaram a mensagem do advento em vários locais do planeta. Houve, claro, oposição, e ela conta isso na página 159, quando escreve assim: uma declaração do Salvador não deve ser usada para invalidar outra. Embora ninguém saiba o dia nem a hora de sua vinda, somos instruídos a saber quando ela está próxima. Recusar ou negligenciar saber o quanto seu advento está perto será tão fatal para nós quanto foi para o povo dos dias de Noé. Não estar ciente da aproximação do dilúvio. Cristo disse: se você não estiver atento, virei como ladrão, e você não perceberá ou não saberá a que hora virei contra você. Apocalipse 3:3. Paulo fala sobre aqueles que aceitaram a advertência do Salvador. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. A oposição aqui, na verdade, foi de pessoas que estavam dizendo assim: esse movimento é falso, essa pregação é inútil, porque ninguém sabe o dia nem a hora. Realmente, se pessoas estão por aí pregando o dia da volta de Jesus, a data do fechamento da porta-graça, a data das pragas começarem a cair, qualquer coisa que esteja relacionada com uma data pontual é falsa pregação. Jesus deixou isso bem claro também em Atos capítulo 1, ao dizer que os tempos exatos pertencem a Deus. Mas nós temos que estudar, sim, em que época estamos vivendo. Temos que identificar os tempos, como Jesus comparou com o fato de sabermos quando começa o verão, o inverno, as estações. Não sabemos a data, mas podemos e devemos estudar o período que vivemos e estar preparados todo o tempo para a breve volta de Jesus. Então, dois perigos que nós temos que evitar. Um deles é o sensacionalismo vazio, o alarmismo baseado em eventos pontuais, profecias de jornal e não da Bíblia. Evitar esse alarmismo vazio que, quando passa, deixa um rastro de descrença, de insatisfação, de mornidão. Mas, por outro lado, evitar também a indiferença, como se Jesus nunca fosse voltar, como se a volta dele fosse demorar muitos e muitos anos ainda. Nós precisamos de equilíbrio nessa questão. E o capítulo é encerrado dessa forma. Ninguém preparou roupas de ascensão, como alguns críticos dizem que os mileritas vestiram roupas especiais para guardar a volta de Jesus. Isso é uma falsidade, uma fake news, né? Ninguém preparou roupas de ascensão, mas todos sentiram necessidade de encontrar certeza interna de que estavam prontos para o encontro com o Salvador.
Uma pergunta retórica. Você estaria preparado hoje, caso Jesus voltasse hoje? Ou se você viesse a descansar, morrer na data de hoje, estaria pronto, preparado para ressuscitar ou para subir com Jesus, caso ele viesse hoje? É bom pensar nisso, né? Aqueles adventistas aqui desse período de movimento de reforma, de reavivamento, os mileritas nos Estados Unidos, eles queriam saber se tinham realmente a certeza da salvação. Suas vestes brancas eram a pureza do coração, um caráter purificado pelo sangue expiatório de Cristo. Nós precisamos também ter a certeza de que o sangue de Jesus já limpou o nosso coração, de que o sacrifício de Cristo na cruz já foi aceito por nós pela fé e que por isso estamos em paz com os nossos pecados perdoados. Mesmo assim, Jesus e todo o céu olhavam com amor e compaixão para os fiéis desapontados. Se o véu que separa o visível do invisível pudesse ter sido aberto um pouco, esses cristãos leais teriam visto anjos se aproximando deles para protegê-los das flechas de Satanás. Mesmo desapontados, tendo passado por esse amargo desapontamento, por essa experiência terrível, aqueles crentes não foram abandonados por Deus. Pelo contrário, ali estavam os anjos de Deus, guardando, protegendo e iluminando a mente deles para compreenderem o que haviam passado, que tinham experimentado, qual o papel deles nas profecias. E uma vez que eles compreenderam, Deus usou essas pessoas para levar ainda mais longe essa mensagem de salvação, de juízo e de esperança, porque tem que ver com a volta de Jesus. À medida que estudarmos aqui os outros capítulos, compreenderemos quais eram os planos de Deus para essas pessoas. Continue estudando esse livro, continue lendo, se inspirando nessa mensagem e se preparando também para distribuir essa mensagem poderosa no dia do Impacto Esperança. Vamos orar? Amado Deus, bondoso Pai, muito obrigado, Senhor, por essas mensagens que estamos estudando nesse livro tão especial, O Grande Conflito. Obrigado porque esse livro nos aproxima mais de Deus, da Bíblia. Nós sentimos o desejo de compreender cada vez mais as profecias bíblicas e por isso pedimos, ó Pai, que nos ajudes para que possamos distribuir esse livro durante este ano, a começar pelo Impacto Esperança, para que mais pessoas tenham também esse privilégio que estamos tendo de conhecer essa mensagem tão forte e cheia de esperança. Dá-nos, ó Deus, a tua paz. Nós oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Um grande abraço para você, que Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.